Produtividade em queda? Descubra como a procrastinação está drenando o seu tempo. A procrastinação é um hábito nocivo muito presente na vida de diversas pessoas e por isso que nós vamos conversar sobre esse assunto hoje, como lidar com essa procrastinação e aumentar a sua produtividade. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse tema tão relevante que é a procrastinação e como que ela pode estar drenando o seu tempo, te impossibilitando de ser produtivo. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre procrastinação para vocês aprenderem coisas novas sobre desenvolvimento pessoal. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, sobre procrastinação e como que ela está drenando o seu tempo, te impedindo de ser produtiva, fazendo aquilo que realmente precisa ser feito. Primeiro a gente precisa entender como que a procrastinação acontece no dia a dia, o que é essa procrastinação e como que ela atrapalha a produtividade. A procrastinação nada mais é do que você ficar constantemente adiando para fazer o que precisa ser feito. Então, uma pessoa que procrastina, ela constantemente adia para fazer determinadas tarefas, seja adiando para mais tarde, adiando para o dia seguinte, para a semana seguinte, ou até mesmo adiando assim para sempre, nunca mais voltando a pensar naquele assunto, muitas vezes um projeto, um trabalho que ela deseja desenvolver, muitas vezes ela procrastina e nunca mais volta a pensar sobre aquilo. E como que isso é presente no dia a dia? A procrastinação é presente exatamente dessa forma, num projeto que a pessoa adia para sempre, ou em tarefas mais simples do cotidiano, como por exemplo ir à academia, a pessoa procrastina para ir na academia, então muitas vezes ela falta mais do que vai, ou então ela adia uma arrumação que ela precisa organizar o guarda-roupa, ou ela precisa organizar o seu ambiente de trabalho, ela fica constantemente adiando essa tarefa. Como que essa procrastinação influencia, então, na produtividade? Uma vez que uma pessoa procrastina para fazer essas determinadas tarefas, quando ela vai fazer, porque algumas a gente precisa realmente fazer em algum momento, pode ser que o tempo já está no limite, já está no fim do prazo, então isso vai influenciar na produtividade e vai influenciar também na qualidade dessa tarefa. Porque a pessoa vai fazer a tarefa assim de última hora, vai fazer correndo muitas vezes, porque o prazo já está no fim. Então a qualidade dessa tarefa não vai ficar a mesma do que se ela não tivesse procrastinado e iniciado essa tarefa no início da semana ou feito com mais tempo hábil. Em alguns casos também essa pessoa procrastinou tanto para fazer uma tarefa que quando ela vai fazer ela percebe que não vai dar tempo de fazer até aquele prazo que ela tem, então ela precisa renegociar, ela precisa pedir um novo prazo e isso também não é bom, Muitas vezes, principalmente no trabalho, isso acaba deixando uma imagem negativa sobre aquela pessoa, por ela não conseguir cumprir os prazos estabelecidos. Além disso, a procrastinação para fazer determinadas tarefas vai influenciar também na produtividade, causando estresse e ansiedade. Por quê? Quando uma pessoa deixa uma tarefa para a última hora, deixa uma tarefa para o limite ali, ela acaba se cobrando, gerando uma ansiedade, gerando um estresse, porque ela está sempre sob pressão. Ela precisa fazer porque ela precisa entregar daqui 1 hora, daqui 2 horas, ou porque já está no limite ali do prazo, porque tem que ser feito agora, e isso gera uma pressão, gera uma ansiedade, um estresse na vida daquela pessoa que é procrastinadora. E aí acaba que a procrastinação vira um ciclo vicioso, porque a pessoa já procrastinou a semana inteira, então no último dia ela vai fazer aquelas tarefas que ela poderia ter feito ao longo de toda a semana, e aí na semana seguinte ela vai continuar da mesma forma, porque já está tudo atrasado, então na semana seguinte ela vai continuar com as tarefas todas atrasadas também, acaba virando um ciclo. Quando a gente decide procrastinar com alguma coisa, porque é sempre uma decisão, a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode escolher procrastinar. E aí quando a gente decide procrastinar, naquele momento ali da decisão, dá um alívio temporário, a gente se sente bem, a gente se sente aliviado, mas é um alívio temporário, justamente porque
em outro momento aquela tarefa vai ter que ser feita. Então, dá esse alívio, depois a gente precisa lidar com a ansiedade e o estresse da mesma forma, porque essa tarefa vai precisar ser feita em algum momento e aí já é no limite do prazo, causando ansiedade e estresse. É importante a gente discutir aqui nesse vídeo também as razões da procrastinação, porque uma procrastinação não é simplesmente por preguiça ou por cansaço. Muitas vezes existem diversos motivos mais complexos por trás de uma ação de procrastinar. Então, muitas vezes o que é mais comum, mais presente é o medo do fracasso. Então, a pessoa ela tem assim ela quer fazer aquela tarefa, mas ela tem medo de dar errado, ela tem medo de não conseguir e ter que voltar atrás. Então, por exemplo, a pessoa quer entrar na academia, ela tem o desejo de emagrecer, mas ela tem medo de não conseguir emagrecer, ela tem medo de voltar ao início, de ter que voltar atrás, de ter que parar de frequentar a academia por qualquer razão. Então, através desse medo, esse medo do fracasso, que é muito comum, a pessoa acaba procrastinando para frequentar a academia diariamente. Outra razão também muito comum é o perfeccionismo. Então, a pessoa muitas vezes acredita que ela precisa ter as condições perfeitas, ela precisa ter os melhores equipamentos ou as melhores roupas de academia para ela poder frequentar a academia. E não é bem assim. Ao longo do tempo, a gente vai melhorando os nossos looks, a gente vai melhorando a nossa execução dos exercícios. Não é no primeiro dia, na primeira semana que a gente já vai ter a execução perfeita, as roupas perfeitas para o treino. Então, muitas vezes, a pessoa é perfeccionista e ela acaba se atrapalhando, ela acaba procrastinando por conta desse perfeccionismo. Outra razão muito comum também da procrastinação é a falta de motivação. Então, muitas vezes uma pessoa acredita que para ela fazer aquelas tarefas que precisam ser feitas, ela precisa estar motivada. E muitas vezes a gente não vai estar motivada, a gente faz o que precisa ser feito pela disciplina mesmo. Então, diversas vezes a motivação não vai estar presente, mas aquela tarefa precisa ser executada. Então, a gente só faz porque tem que ser feito e pela disciplina. Agora, pensando na solução para a procrastinação, existem diversas ferramentas, diversas estratégias que vão auxiliar nesse processo para quem realmente deseja parar de procrastinar e fazer o que precisa ser feito. Uma técnica muito interessante que eu sempre abordo aqui no canal é a técnica Pomodoro. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino melhor como que funciona, explico melhor como que funciona a técnica Pomodoro. Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês conferirem também, que é basicamente uma técnica de gestão de tempo, onde você faz blocos de foco intenso e blocos de descanso intencional. E aí você vai avaliando o seu tempo ao executar as tarefas que precisam ser executadas. Outra estratégia muito interessante é dividir uma tarefa grande em pequenas tarefas, porque muitas vezes a gente pode procrastinar por pensar que aquela tarefa é muito grande, que aquela tarefa vai ser muito trabalhosa, vai demandar muito esforço, então a gente procrastina por isso. Quando a gente divide essa tarefa grande em pequenas tarefas, fica mais palpável, fica mais alcançável da gente realmente fazer o que precisa ser feito. Então, uma pessoa, por exemplo, precisa escrever o TCC. Quando ela pensa nisso, ela acha que é uma tarefa imensa e que vai demorar muito tempo para ser feito. E realmente vai. Mas quando a gente divide em pequenas tarefas diárias, a gente vai conseguir concluir num determinado período de tempo. Quando a gente pensa, a gente divide o TCC em capítulos, ou em páginas, ou em etapas, já fica mais fácil de ser feito diariamente. A gente pode fazer no primeiro dia, fazer o primeiro capítulo, ou pode escrever 2 páginas naquele primeiro dia, e aí a gente vai avançando, porque afinal de contas o tempo vai passar de qualquer maneira. Eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo na internet, há uns 4 anos atrás, muitas vezes eu procrastinava, eu deixava de gravar, eu deixava de fazer os conteúdos que eu precisava, justamente porque a procrastinação naquela época era muito presente na minha vida. Mas foi só quando eu internalizei que realmente só eu poderia fazer
aquilo que precisava ser feito, que era a gravação dos vídeos, eu internalizei isso e parei de procrastinar. Realmente essa tarefa tem que ser feita em algum momento, eu vou precisar gravar. Então eu estabeleci um dia na minha rotina que seria o dia de gravação, um dia da semana seria o dia de gravação, e aí a partir desse momento, faça chuva ou faça sol, eu vou gravar, porque já faz parte da minha rotina e porque eu entendi que eu não poderia mais procrastinar. Essa tarefa precisa ser feita, em algum momento ela tem que ser feita, e se eu não fizer, quem vai sair prejudicada vai ser eu mesma. Então, hoje em dia, o quanto antes eu fizer as gravações, mais cedo eu fico livre, então eu faço assim o mais rápido que eu puder. Naquele dia de gravação eu faço, exceto algum dia ou outro que eu não estiver me sentindo bem, aí eu adio para o dia seguinte, ou por exemplo, quando eu tive dengue, eu fiquei uma semana sem gravar. Exceto nessas ocasiões, eu sempre mantenho a disciplina de gravar, independente de motivação, independente de outras razões. É importante a gente pensar também que para manter a produtividade e evitar cair nas armadilhas da procrastinação no futuro, é a gente criar metas alcançáveis, metas realistas e que vão de acordo com a nossa rotina, vão de acordo com o nosso dia a dia. De nada adianta colocar metas que, assim, 1 milhão de metas ou várias tarefas para ser feitas naquele dia, sendo que a gente não vai conseguir, sendo que não vai ser alcançável. E isso acaba influenciando na produtividade, influenciando na qualidade da tarefa, porque se a gente tem muitas tarefas para serem feitas, a gente acaba querendo ser muito produtivo, querendo fazer tudo rápido, e isso influencia na qualidade da tarefa. É importante a gente entender também, assim, um ponto-chave é a gente entender que só a gente pode fazer o que precisa ser feito, a gente que pode dominar a nossa produtividade e lidar melhor com a procrastinação. Então, cabe a gente mesmo ser protagonistas da nossa própria vida, fazendo aquilo que precisa ser feito, independente de motivação, independente de outros fatores. Então é isso, gente. No vídeo de hoje nós falamos sobre procrastinação e como que isso influencia na nossa produtividade, quais motivos que levam uma pessoa a procrastinar. E se você gostou desse vídeo, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo, de livros que eu já li e alguns equipamentos aqui do meu home office também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.